que você observa a transformação do curso de Relações Internacionais? Você já falou um pouco disso, mas dos alunos, que, né, de 20, 15 anos atrás até hoje em dia? Eu já estou há quase 20 anos dando aula, então eu percebo uma transformação geracional que exige de nós, professores, uma adaptação quase que permanente em termos pedagógicos. Então, eu estava discutindo agora há pouco essa questão da leitura. O Ignacio Leibovitz, se eu não me engano, tem um texto que eu acho extraordinário, chamado La Pedagogia del Aburrido, a pedagogia do entediado. Quando a gente pega hoje, por exemplo, um aluno atual de relações internacionais e a gente vê que, estatisticamente falando, o limite em termos de tempo de leitura de um texto no Facebook é de 15 segundos. Em 15 segundos, esse aluno já clica uma outra coisa, já muda a timeline, já passa a olhar uma outra coisa. Mas eu acho que não é uma questão só dos alunos de relações internacionais. Eu Então, acho que é dessa geração. Verdade. Não, é uma questão de geração anos. Y, Z, Isso. alfa, beta, sei lá, o nome que você quiser dar. Mas a grande questão é que RI vinha se construindo como uma área de muita leitura, Sim. de textos muito pesados. Você imagina você dizer para um aluno hoje, ler, um aluno de pensamento político ocidental, que é uma disciplina de RI, é uma disciplina de segundo período, você pedir para ele ler O Leviatã, do Hobbes. É um livro de 900 páginas. Ele não vai ler. Ou, por exemplo, em teorias clássicas, uma disciplina de terceiro período, ele ler Politics Among Nations, do Hans Morgenthau. Ele não vai ler esse livro. Então, o professor precisa construir toda uma outra maneira para não deixar de apresentar ao aluno esses grandes pensadores. Falando de leitura, e a leitura em outras línguas, né? Porque em relações internacionais você necessita ler inglês, francês, talvez alemão. A gente vem insistindo para que os alunos leiam em inglês, em virtude do inglês ser uma espécie de latim das relações internacionais. E é claro que a gente incentiva que os alunos aprendam outras línguas além do inglês. Na Rede Laureate, por exemplo, uma das nossas universidades, que fica em Porto Alegre, a Uniriter, que é uma grande universidade, tem um curso de Relações Internacionais impecável. A professora Silvia Ferraboli, que é uma das maiores pesquisadoras em mundo árabe, por exemplo, no Brasil, ela dá uma disciplina na Uniriter no Sul, toda em inglês. Os alunos têm uma disciplina com ela, chamada Relações Internacionais Contemporâneas, toda em inglês. O meu sonho é que a gente possa fazer isso no IBMR, onde eu trabalho, na Veiga de Almeida também. Agora, curiosamente falando, no caso da Veiga de Almeida, os alunos já vêm se organizando em clubes de conversação. Então eu não sei se a leitura do texto em inglês é uma questão tão pregnante assim. Eu acho que falar inglês é uma coisa que os estimula, eles desejam falar inglês. E ter aulas em inglês, um professor que seja anglófilo ou anglófono, e que possa interagir com eles dessa forma. Eu acho que isso é uma tendência. Para a gente conseguir fazer com que eles se encaminhem para a leitura, é preciso ter uma série de outros mecanismos que tenham como produto final sentar, abrir um texto e ler. Então, por exemplo, games é uma coisa que está acontecendo muito, aplicativos é uma coisa que também tem sido muito desenvolvido. O uso dos tablets, os novos suportes de leitura, a ideia da leitura digital. Eu tenho um aluno, por exemplo, que há algum tempo atrás se interessou por um autor que ele nunca tinha ouvido falar, e ele achou curioso eu ter dado uma aula e ter falado nesse autor, nesse título, que era o Alexis de Tocqueville, A Democracia na América. E uma das maneiras que eu utilizei para ele conseguir chegar na leitura de alguns textos de Tocqueville foi um vídeo de 8 minutos no YouTube, que era uma animação sobre o Tocqueville. Então a gente não pode ter esse preconceito que é muito típico de nós professores, scholars, de que educação é presencial, leitura, muitos livros sobre uma mesa, não é mais assim. Outra questão, saindo um pouco desse foco, é a questão do canto para você.
Como é que é? Como é que entrou? Canto assim? Olha, a minha relação com a música sempre foi uma relação muito fortuita, né? Eu sempre estudei um pouco de música e quando eu era graduando na UERJ, a UERJ tinha um coral de 40 vozes, era um coral extraordinário, um dos melhores corais do Brasil na época, que se chamava Altivoz. E eu fiz uma seleção para o coral, eu sou primeiro tenor, e passei, e eu fiquei lá uns 10 anos, aprendendo a cantar canto coral, que é diferente de você cantar, né? É um canto mais solo, você cantar com 39 pessoas junto com você. Foi uma experiência muito bacana e que do ponto de vista pedagógico me ajudou muito. Porque eu levava pequenas formações corais, quando por exemplo eu dava aula sobre Renascimento, eu convidava um tenor, um barítono, um soprano e um contralto. A gente fazia um quarteto e eu levava uns madrigais renascentistas para os alunos conhecerem o que era a música renascentista. E em vários outros momentos a gente utilizou o canto coral para falar de história das relações internacionais, né? Recentemente eu organizei o concerto de uma orquestra chamada Agência do Bem, lá na Universidade Veiga de Almeida, na nossa capela ecumênica, um concerto de música e relações internacionais, onde a gente fazia um comentário entre o momento da Paz de Westfália de 1648, que é um momento fundador para a história do sistema internacional, e a música barroca daquele período. Então, eu acho que isso é mais um instrumento interessante, mais uma ferramenta de active learning que pode levar o aluno para aquilo que a gente quer, né? Sentar e estudar. Como é que você vê a percepção dos seus alunos hoje em relação às relações internacionais, né? Sobretudo nos últimos acontecimentos, os hackers e tudo mais? Sempre em primeiro lugar, com um olhar muito instantâneo, né? O que não deixa de ser interessante também. Né? A gente é bombardeado o tempo inteiro com uma velocidade enorme de informações. A minha geração, a nossa geração, não era assim. Né? A gente é da geração do ICQ, do Mirk. Né? Você não tinha briefing, por exemplo, né? Aquelas atualizações quase que instantâneas. O Twitter, por exemplo, chega a ser um delírio. Né? Vou te dar um exemplo, que talvez seja o exemplo mais evidente nos últimos tempos, que foi a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. A coisa aconteceu na madrugada, todo mundo foi dormir tarde porque as votações não acabavam. De manhã todo mundo acordou com o Donald Trump eleito presidente da República e eu me lembro que naquele dia eu não consegui dar aula. Nem eu, nem nenhum professor do curso de Relações Internacionais, por exemplo, da Veiga. A professora Verônica, que dava aula de assimetrias, teve que falar de Donald Trump. Eu, naquele momento, dava aula de Relações Internacionais Brasileiras. A gente teve que discutir Donald Trump. E eu me lembro que a gente passou o dia fazendo círculos de discussão sobre o que significava, sistemicamente falando, aquela eleição. Mas como é que foi a abordagem dos alunos? Então, a abordagem a partir da pedrada instantânea que é uma notícia internacional. Então, estourou a Primavera Árabe, todo mundo falava de Primavera Árabe, todo mundo perguntava sobre Primavera Árabe. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante de deixar claro. Nesse mundo digital e de redes sociais que a gente tem hoje, a fronteira de diálogo entre o professor e o aluno não é mais uma fronteira tradicional. Então acontece um problema internacional, como por exemplo, Muammar Gaddafi linchado pelo seu próprio povo na Líbia. Isso imediatamente faz com que 100 alunos entrem no meu inbox no Facebook e perguntem: professor, o que o senhor acha disso? Então, qual é o limite que você vê no seu Facebook, esse contato? No meu caso, WhatsApp? Eu não sei. Os professores têm um discurso que é muito variado com relação a isso. Tem professores que não permitem que seus alunos participem das suas redes sociais. Tem professores que têm perfis diferentes, né? Tem uma rede social só para os amigos e família e um perfil público. Isso varia demais. O que eu acho é que hoje é impossível você restringir ao espaço da sala de aula e ao tempo de aula a intervenção dos alunos na sua vida como professor. Né? Então, assim, os meus alunos, eu sou apaixonado por rede social.
Eu acho que isso é um grande fenômeno de comunicação. Eu utilizo muito a rede social como ferramenta pedagógica. Eu já me reuni com o diretor do Facebook para a América Latina para conversar sobre isso. Eu sou apaixonado por todas essas redes, especialmente pelo Facebook. E no meu caso, eu estou falando muito de mim, porque eu vejo professores que têm muita restrição a isso, os meus alunos têm acesso permanente a mim. Isso não significa que eu não reaja quando isso se transforma em alguma coisa abusiva. Um aluno me escrever perguntando sobre uma dúvida num domingo, 11 horas da noite, né? Eu reajo, mas eu reajo sempre de forma bem humorada, converso muito com ele sobre isso. Uma outra coisa relacionada à sua trajetória, à sua vida, é seu ativismo no movimento LGBT, que agora é GLBTQ. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, a nomenclatura hoje é inversa, né? Eu não entendo muito bem porque que ela é inversa, não. É LGBT e agora colocaram um Q. Eu não sei por que essa inversão acontece. Quando eu era mais jovem a gente chamava de LGBT, mas por que colocar lésbicas antes de gays? Não há nada muito que justifique essa inversão, mas enfim, o que importa na verdade é a natureza desse movimento. Eu tive muito orgulho de participar, sim, do movimento LGBT durante muito tempo, não participo mais de forma institucional, né? Eu sou gay assumido, sou casado, os meus alunos conhecem porque eles veem nas redes sociais. Eu ia perguntar para você, tem algum impacto isso? Eu acho que tem eu acho que tem um impacto sobre a vida deles. Sobre a minha vida pessoal, eu acho que não. Eu nunca tive portas fechadas por causa disso. Sofri preconceitos e sofro preconceitos, mas eles são sempre muito inteligentes, sutis e covardes. Então eu nunca senti, por exemplo, um preconceito direto dentro da universidade. Na primeira universidade onde eu trabalhei, onde eu tive de fato uma péssima experiência durante um tempo, eu percebia, por exemplo, que os alunos me adoravam, mas eu nunca era convidado para as formaturas. Eu nunca era convidado, por exemplo, para ser orador. Eu nunca era convidado para ser um paraninfo. E eu nunca era convidado para a formatura mesmo. Mas isso era num outro momento, né, início dos anos 2000, onde eu acho que a questão LGBT ainda era uma questão que era colocada para ser discutida. Na verdade, ela sempre vai ser colocada para ser discutida, mas hoje a questão ganhou uma visibilidade cultural. Ela não é mais só uma questão considerada exógena que entra numa pauta de discussão por uma questão solidária. Ela hoje faz parte da vida dos alunos, né? Então, se tem uma vantagem, a gente vem criticando tanto essas gerações que vêm chegando, né, que leem menos, que são multitarefadas, que são dispersivas em função da internet, mas se tem uma coisa muito legal que eu venho testemunhando como LGBT e como professor, é uma geração de alunos muito mais tolerante entre si. Eu falo abertamente da minha homossexualidade em sala de aula, não necessariamente falando de mim, né? Mas, por exemplo, quando eu recomendo um filme, eu falo, olha, leva a sua namorada para assistir esse filme, é um filme importante para a nossa disciplina, mas vai acompanhado com a sua namorada, com o seu namorado, e às vezes eu falo, ou vice-versa, porque toda forma de amor vale a pena. Então, isso é uma maneira de ser ativista dentro de sala de aula. Eu percebo uma geração muito mais aberta a falar sobre isso e a viver isso, né? Eu vejo muito pouco conflito direto entre os meus alunos com relação a essa questão. Um fenômeno novo que eu venho testemunhando há muito tempo são os alunos trans, né? A primeira vez que isso me aconteceu, eu me lembro que eu, como LGBT, fiquei chocado. Eu recebi um comunicado da universidade, um e-mail dizendo, olha, o aluno fulano de tal, a partir da data tal, deseja ser chamado de fulana de tal, e não mais fulano de tal. Isso deve ter uns 5, 6 anos. Né? E para mim foi muito interessante ver fulano de tal, que vinha sendo meu aluno, de repente aparecer de saia, de sapato alto, com cabelo lindo, linda, e eu ter que chamá-lo de fulana
Neandertal, né? Um caso muito interessante, que na verdade foi só o começo de muitos outros. Eu tenho vários alunos trans hoje, vários, no IBMR, na Veiga. Agora, justiça seja feita, eu gostaria de deixar registrado um elogio especial à Universidade Veiga de Almeida. Eu nunca imaginei, na minha vida como LGBT, que eu trabalharia num espaço onde a diversidade sexual fosse tão tolerada, tão estimulada, tão alimentada, né? Eu nunca vi o que eu vejo na Universidade Veiga de Almeida. Casais homoafetivos de mãos dadas, casais homoafetivos se beijando, né? Namorados, namoradas, muitos alunos trans, e eu nunca vi, pelo menos que eu saiba, nenhuma manifestação de homofobia ou transfobia ou lesbofobia direta dentro do campus universitário, né? É muito bacana você trabalhar num ambiente e me dá até uma certa inveja, na verdade. Porque eu olho para esses jovens e falo, gente, que beleza eles estarem vivendo isso e que pena que eu não pude viver isso, né? Ao contrário, a gente vivia escondido o tempo inteiro. Agora, tem também uma visão positiva disso, né? Se essas pessoas hoje vivem assim, elas devem muito a nós que não vivemos isso e que lutamos para que um dia elas pudessem estar vivendo tanta liberdade. Bom, obrigada, André, por você ter Imagina, foi um prazer contribuir. Então, espero que vocês gostem desse bate-papo com o professor André Sena. E se vocês gostarem, vocês façam um comentário, curtam, compartilhem o nosso vídeo. Obrigada!